Bom dia, gente. Bom dia, Santo Amaro. Bom dia, companheiros e companheiras de Ideal Espírita, aqui reunidos na manhã de hoje. Bom dia, o projeto Noel Filomeno de Miranda, hoje na pessoa de José Amorim, nossa querida Tânia Menezes e o nosso companheiro Ulisses Bezerra. Sejam todos bem-vindos. Cristo Pai de Caridade, Santo Amaro, recebe vocês de braços abertos para mais uma atividade de profundidade na Seara Espírita. Eu quero agradecer a presença que se faz presente em Berimbau, Santo Estevão, Feira de Santana, Valença, São Sebastião, Cruz das Almas, São Francisco do Conde. Está faltando alguém? Amélia Rodrigues, Wagner, da nossa casa Recanto de Luz de Wagner, Castro Alves e Santo Amaro. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam aqui a nos envolver a todos neste evento, que neste momento é uma festa para o mundo espiritual, para a psicosfera também da nossa comunidade. Todos os anos temos a alegria de promover atividades como esta, buscando trazer conhecimentos, diretrizes, ferramentas que a doutrina espírita nos oferece. E eu tenho a grata satisfação, a alegria imensa de ter conhecido e passado a fazer parte da convivência deste grupo, né? Fundado, está ali no cartaz, em maio de 1990. Em junho de 1997, eu realizaria o primeiro seminário com o projeto Manuel Filomeno Miranda, aqui em Santo Amaro, quando ainda no Cerebro do Bem, e passei a fazer parte do quadro de divulgação de trabalho. E é uma alegria muito grande pela profundidade e consistência que este grupo tem apresentado, não só no Brasil, como fora do Brasil. E eu agradeço muito a convivência nas reuniões práticas dos grupos de estudo, assim também com a convivência com a saudosa Sueli e tantos outros. E quero deixar um recado aqui carinhoso e importante. Hoje nós temos José Amorim, Tânia, Ulisses, nosso irmão João não pôde comparecer hoje, Nilo, que também por motivo de saúde, e o nosso saudoso mestre Zé Ferraz, que tivemos a alegria de recebê-lo na nossa última reunião privativa. Ele dizia: meu filho, fique tranquilo, eu não estou no cartaz, mas eu vou estar lá. Digam a eles, eu estou no cartaz, e ele está aqui, tá? Então, tudo isso só me deixa feliz e agradecido pela oportunidade que Jesus e os bons espíritos me têm permitido nesta caminhada, de dar minha humilde contribuição em tudo aquilo que ela me faculta estudar e lutar para colocar em prática. Então sejam bem-vindos. Eles vão começar agora às 9, vamos ter um breve intervalo às 10h15. As perguntas, vocês têm blocos e canetas, serão escritas e serão respondidas no final do trabalho, por volta de 12 alguma coisa, quando nós vamos estar encerrando o almoço. Tenham paciência, o espaço é acolhedor, eu acredito que vai ter para todos. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Lídia para fazer um breve trecho do Evangelho, agradecer a Genivan, esse companheiro que já nos acompanha há mais de 10 anos, trazendo a sua arte esplendorosa, que é a música, pela beleza e a sua singeleza em estar conosco. Ouviremos um breve trecho do Evangelho, agradecemos a Deus na prece e passamos a palavra ao projeto Manuel Filomeno de Miranda, que estará apresentando em caráter de seminário uma obra extraordinária
o grito de alerta trazido por Filomeno de Miranda nos bastidores da obsessão. Ok? Lídia, por favor. Bom dia, irmãos. Bom dia. O capítulo que caiu para nós é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe que da vossa mão direita. Convidar os pobres e os extropiados. Ele disse também àquele que eu havia convidado: não deves a jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de medo que eles os convidem em seguida a seu turno, porque assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os extropiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios para vos retribuir, porque isso lhes será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 15. A mensagem foi passada, que nós tenhamos um bom seminário para você. Senhor, mestre amigo, espalha sobre nós a tua paz, teus frutos benéficos e salutares, nos envolvendo a todos, encarnados e desencarnados. Os nossos expositores da noite de hoje que possam ser agraciados, glorificados na sua mensagem, que possam encontrar essa atividade nas mentes e nos corações dos dois planos da vida. Abençoa a Casa Cristo Paz e Caridade, o projeto Manuel Filomeno de Miranda, Nação Caminho, e todos nós aqui presentes nesta manhã de hoje, neste horário fraternal encontro. E sempre conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Muita paz do Senhor nos envolva. Com a palavra, o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Estamos dispostos a passarmos a manhã juntos? Sim. Eu sou Tânia Menezes, integro este projeto e estamos aqui para fazer a apresentação desta obra. Eu pergunto a vocês, quem já leu este livro? Levante a mão. 1, 2... Somente 3, 4, 5, não sei, 5 pessoas diante deste público. Então, nós vamos firmar o compromisso de leitura deste livro. Primeira obra psicografada pelo nosso querido Divaldo Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós temos algumas considerações para fazer a respeito desta obra. Primeiro, que o desencarne de Miranda se deu em 14 de junho de 1942. Então, isso é um dado importante, porque a sua primeira obra, que é esta, ele tem 18 livros através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esta obra foi publicada em 1970. Muitos falam
de que Manuel Filomeno de Miranda escreve romances. Não são romances. Por que nós dizemos que não são romances? Porque são narrativas de fatos acontecidos. Romance a gente pega uma história, apresenta uma história que é irreal, não é o que se refere a Manuel Filomeno de Miranda. Então, se ele desencarna no ano de 1942 e apresenta a sua primeira obra no ano de 1970, isso já mostra para nós 28 anos de estudo para poder apresentar as temáticas da obsessão, desobsessão, mediunidade, que é o foco da atenção das obras deste espírito. Mas como se deu esta aproximação com Divaldo Franco? O primeiro contato foi através de uma mensagem que o médium Francisco Cândido Xavier recebeu no ano de 1950, uma mensagem que foi para o nosso tio Di. Mas a gente pensa, às vezes a gente faz uma ideia de que para psicografar basta o espírito aproximar-se do médium e trazer o seu relato. Em verdade, há um vídeo bem curtinho do nosso tio Di informando como se deu esta aproximação para a escrita deste livro. Então, durante 30 dias, diariamente, ele encontrava com Manuel Filomeno de Miranda no mundo espiritual para poder ter esta aproximação e isso facilitar este intercâmbio, porque mediunidade, todos nós sabemos que é sintonia, assim como a obsessão também é sintonia. Então, para que haja uma melhor fluidez no processo, houve este contato diário e ele disse que iria trazer uma obra, porque esta obra tem um fato interessante. Manuel Filomeno de Miranda esteve na União Espírita Baiana, depois de uns fatos ocorridos na sua vida, e participava das reuniões de desobsessão. E ele ficava intrigado com determinados acompanhamentos que fez de espíritos que se apresentavam nas reuniões mediúnicas e que ele considerava não ter sido dado o desfecho para aquele caso. Quando ele vai para o mundo espiritual, ele se lembra de alguns casos e vai buscar informações, inclusive de um que era obsidiado e que já havia desencarnado mesmo quando ele ainda estava em vida. E quando ele procura informações daquele que era o obsidiado, ele continuava neste processo no mundo espiritual. Então, Filomeno, com esta curiosidade, passa a buscar informações e traz neste livro o caso de uma família que foi atendida na União Espírita Baiana entre os anos de 1937 e 1938. Então foram mais ou menos 2 anos de acompanhamento, mas que ele busca no mundo espiritual informações para poder trazer essa história através da psicografia de Divaldo Franco. E o que aconteceu para receber este nome? Por que esta obra ela é intitulada Nos Bastidores da Obsessão? Em verdade, o nosso tio Di já havia psicografado, encontra com Ivone do Amaral Pereira e mostra esta obra que havia sido já estava finalizada. Dona Ivone do Amaral Pereira entende
que esses fatos, eles foram vistos nos bastidores, porque na verdade aconteceu. Ele foi aprofundar. Então é Dona Ivone Pereira que dá a sugestão do título desta obra de Nos Bastidores da Obsessão, porque é aquele olhar que se teve do mundo espiritual aprofundando a situação daquele contexto que será apresentado para vocês. Então, como esta obra trata da obsessão e a época já tinha passado alguns anos que Divaldo Franco tinha passado por situações delicadas na sua vivência, ele resolve entregar a obra à Federação Espírita Brasileira para que pudesse fazer a edição e trazer mais segurança naquilo que seria divulgado. Então, em linhas gerais, esta é a apresentação deste livro que nós vamos fazer para vocês nesta manhã. Lembrando, que o livro ele contém 16 capítulos. Só que antes de começar o primeiro capítulo, Filomeno nos faz 3 introduções: episódio, prolegômenos e examinando a obsessão. Então é um verdadeiro tratado que ele nos apresenta inicialmente a respeito da obsessão e que nós precisamos estudar. Fazemos uma primeira leitura, que é uma leitura de aproximação do conteúdo, mas que no próprio prefácio ele nos apresenta detalhes a respeito da obsessão, que vai fazer também em outras obras, a exemplo da que vem em seguida, que é Grilhões Partidos, mas não com esta profundidade. Então, quando nós pensamos, o porquê que Filomeno fez isso? Exatamente para poder nos fazer um convite ao estudo, porque nós precisamos, depois da curiosidade de saber como vai ser o final desta narrativa, aprofundar os nossos conhecimentos. E assim vamos iniciar a primeira introdução que ele apresenta, aqui. Alguns trechos foram selecionados do próprio livro. Então nós juntamos os 2 prefácios, que é intitulado Episódio e Prolegômenos, mas queríamos introduzir naquilo que Filomeno apresenta como a obsessão ser este flagício social. Em outras obras, Filomeno vai nos dizer que a obsessão é uma epidemia, é uma pandemia. Este foi o primeiro livro. Então ele já fala de flagício. O que seria isso? É algo que vai levar à dor, que vai levar à angústia, que vai levar à ansiedade. E tudo que nos leva ao sofrimento vai remeter a nós a direção de buscar estar se libertando daquela dor, daquele sofrimento. Quando nós falamos de obsessão, não podemos desconsiderar a palavra sintonia. A sintonia que vem dos nossos pensamentos. É claro que esta sintonia só vai ser estabelecida se tivermos vínculos com aqueles que são os nossos desafetos. Mas o próprio Allan Kardec, ele coloca para nós que muitas vezes nós não temos a vinculação com aquele espírito que está nos perturbar. Mas como esses espíritos estão em sofrimento e querem ver o sofrimento do outro, por oferecermos o campo
favorável através dos nossos pensamentos, isso pode ser o começo de uma aproximação que mais adiante será a obsessão. Lembrando também de um detalhe importante: obsessão é esta interferência de um espírito para o encarnado, do encarnado para o espírito, entre encarnados e do desencarnado para o próprio desencarnado. Nós sempre tratamos da obsessão do espírito em relação ao encarnado, que é o que a obra de Manuel Filomeno de Miranda vai apresentar para nós. Mas sabendo desta possibilidade de estabelecer uma sintonia com aquele que está em sofrimento e quer ver o nosso sofrimento também, isso nos remete a um cuidado com relação àquilo que povoa a nossa mente. É claro que quando estamos angustiados, alguma situação que é desafiadora, há uma tendência à queda do nosso padrão vibratório. Mas nós estaremos atentos e vigilantes e buscando os vários recursos que a doutrina espírita possui, os antídotos, as terapias especiais para a obsessão. Nós vamos falando de algumas no decorrer das nossas exposições, mas já podemos adiantar. A terapia mais fácil, mais próxima, que está ao nosso alcance, é a oração. Quando nós estamos assoberbados e oramos e sintonizamos com o bem, momentaneamente esta onda da vibração da esfera superior vai nos invadir. Mas nós precisamos manter isso constante, porque eu oro, eu melhoro, daqui a pouco, olha a queda, olha o pensamento pessimista, olha o desgosto pela vida, olha isso mais aquilo, e aí volta a nossa tomada de atenção, porque nós precisamos ficar vigilantes perante a nossa existência. Às vezes o nosso próximo nos serve de farol. Olha, Tânia, você hoje só está falando aquilo que é negativo. Você está muito pessimista. Levante a sua vontade de acertar, de ser mais positiva. Então, às vezes, nós temos esse auxílio do outro que não recebemos como auxílio. Só está me criticando. Olha para isso, olha que pessoa. Mas ele está sinalizando para nós aquilo que é preciso termos este olhar voltado, porque neste auxílio eu vou, é verdade, eu preciso sair deste lugar, eu preciso melhorar, eu vou ficar atenta. Mas aí vem o desafio, e estes espíritos que não estão interessados no nosso progresso, no nosso amadurecimento, vai estar mandando mensagens. Como é o nome do amigo? Alberto. Alberto, não vou ao centro hoje não, Alberto. Você está tão cansado. E aí são aquelas mensagens sorrateiras que vão chegando e que às vezes a gente responde de forma positiva para a mensagem. Poxa, hoje eu estou tão cansada, né? Então eu não devo ir mesmo. E aí chegou essa mensagem hoje, aí chega na próxima semana. Então tudo isso vai tomando conta, começa com uma simples influência. Influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos. A este respeito responde os benfeitores. Muito mais do que imagineis, a ponto de dizermos que são eles que nos dirigem. Isso é uma influência, não é obsessão. Então precisamos primeiro ter esta concepção, porque uma vez instalado o processo, aí vai remeter
a necessidade destas terapias para poder auxiliar a nós, porque enquanto está no começo, tudo é fácil de reverter, mas ela vai sair conforme apresenta Allan Kardec no Livro dos Médiuns, capítulo 23, os 3 tipos: obsessão simples, a fascinação e a subjugação ou possessão. Foi uma terminologia utilizada posteriormente, mas que vem significar a mesma coisa. E daí vem o questionamento para nós: o que queremos de fato da nossa existência? E aí eu lanço a pergunta a vocês: por que estão aqui, neste seminário, buscando um conhecimento? Todos nós temos propósitos, e estes propósitos, eles deverão estar sempre sendo trazidos à nossa mente, para que eles sejam o nosso guia, a nossa diretriz, o termômetro para nos assinalar: agora a temperatura está muito alta porque eu estou saindo daquilo que é a minha meta, daquilo que é o meu propósito. E vem também Miranda trazendo que os espíritos exercem ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Então, no decorrer desta obra e de outras, Miranda vai estar dizendo para nós que a transformação moral é o nosso grande recurso para que aquele que está nos obsidiar, ele possa se afastar, porque ele reconhece que está havendo uma mudança. Essa mudança não vai acontecer da noite para o dia, mas o esforço que estamos a fazer na nossa caminhada para esta mudança já traz uma visão diferente para aquele que está a obsidiar. E nós temos vários relatos em relação a esta observação daquele que obsidiava e que mostra esta mudança do indivíduo que busca ser realmente melhor, conforme assinala Allan Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações e para a sua transformação moral. Aqui está o que a doutrina espírita apresenta como recurso terapêutico para o combate das obsessões: domar as más inclinações, o esforço para a transformação moral. Então, tudo isso vai servir de guia para aquele que está. É claro que isso não é somente o que vai funcionar, porque existe todo um trabalho e investimento da espiritualidade para que esta mudança também possa acontecer. Conforme apresentado neste livro, um relato de 2 anos. Foram 2 anos de investimento nas sessões mediúnicas de desobsessão realizadas na União Espírita Baiana e, paralelo, as reuniões de desobsessão realizadas no mundo espiritual, que tinha a presença de José Putitinga, de Manuel Filomeno de Miranda, encarnados no deslocamento através do sono, para poder participar dessas reuniões. Então, nós passamos agora para Amorim dar continuidade. Bom dia, meus queridos irmãos. Prazer enorme poder estar retornando a esta casa, a esta companhia de todos vocês. E que nesses instantes o querido benfeitor Manuel Filomeno de Miranda possa estar envolvendo a todos nós, dilatando-nos esta percepção, este entendimento, porque conforme Tânia falou, nos traz nesta obra, a primeira obra, conhecimentos
de uma importância maravilhosa para as nossas vidas, para que a gente possa ter nesta leitura, neste estudo, o entendimento de como tem que ser o nosso proceder, para que a gente possa estarmos nos desviando de todo o processo obsessivo que a gente, pelo nível, pelo estágio que ainda nos encontramos, vamos dando margens. Todos nós vamos deixando para trás algo a resolver, algo a solucionar, a reparar nessa experiência e em experiências outras. Agora, a doutrina espírita vai nos servir com certeza de material importantíssimo para que a gente possa tomar conhecimento disso, para que a gente possa estar nos percebendo neste envolvimento e possamos ter os remédios, as soluções necessárias para que a gente consiga passar com nota 10, passar de forma mais tranquila pelo processo, acertando e não guardando novas dívidas, né? Esse é o mais importante. E não estarmos ainda guardando novas reparações. E aí nós vamos começar o primeiro slide, onde a gente vai estar trazendo essa questão de estarmos examinando a obsessão. Manuel Filomeno de Miranda nos serve como um verdadeiro repórter do mundo espiritual, nos trazendo estas informações importantíssimas. Então vale muito a pena apenas o estudo, a leitura dos livros dele. Examinando a obsessão. Em toda obsessão, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes para o surgimento dela, seja simples, fascinação, subjugação. Ou seja, nós vamos estar tendo as condições necessárias para dar margem ou para se iniciar um processo de intercâmbio com entidades companheiras nossas, de experiências mal sucedidas que tivemos no passado. A gente vai estar trazendo já esta sintonia, esta ligação com esses espíritos, e vamos precisar tomar alguns cuidados para que isso não venha de alguma forma a prejudicar a gente ou atrasar a nossa marcha de caminho às pegadas que Jesus deixou para a gente, certo? Então todos nós já trazemos isso em função do descuidado quase sempre dos fatores morais e espirituais, porque ainda estamos neste processo de aprender, de procurar desenvolvermos esses valores morais em nossas vidas, a prática desses valores morais em nossas vidas. Quando a gente ainda tem muita ligação com o nosso passado, ainda de erros, de equívocos primitivos, né? Então a gente vai ter que ter um cuidado importante nesta questão desses fatores morais, de como está sendo a nossa vida moral, ética, como é que está sendo o nosso proceder perante a nossa consciência, né? Porque ela nos sinaliza de como devemos estar agindo, mas muitas vezes ou quase sempre a gente ainda escolhe o caminho errado. É como aquele desenhozinho animado, pessoal um pouco mais de idade, não sei se isso passa nos dias atuais, que você tinha o personagemzinho e do lado um anjinho, do outro lado um diabinho, né? Faça isso, não faça isso não, deixa isso para lá, e aí o outro, faça isso mesmo, tem que ser agora, coisa do tipo, e a gente sempre escolhendo o caminho mais fácil ou o caminho do erro, né? Pela condição nossa mesmo.
E aí nós vamos ver que vamos precisar ter todo este trabalho que vai estar nos dando este atestado de que estamos com um propósito bem definido em nossas vidas. Então, renovação íntima e devotamento ao bem. Isto estará fazendo de todos nós um verdadeiro super-homem, onde a gente pode estar tendo esta influência, esta aproximação de algum amigo espiritual, nos convidando ao passado de equívocos que tínhamos, né? Que costumávamos a agir de forma equivocada, errada, mas se a gente estiver neste caminho de busca da nossa renovação íntima, dessa transformação moral, né? Este devotamento, esta prática ao bem, nós vamos estar como que criando em volta de nós um verdadeiro escudo protetor. Quando estivermos mergulhados neste trabalho de doação, de auxílio ao próximo, nós estaremos construindo em volta de nós mesmos uma espécie de um verdadeiro escudo de proteção, onde essas interferências não vão estar nos chegando com a mesma força como chegava talvez antes de estarmos inseridos no trabalho deste, no propósito desse. Acho que é de conhecimento de todos, Madre Teresa de Calcutá. Aliás, esses grandes não tem tempo para muita coisa não, né? Esses grandes que vivem com a sua vida em doação ao outro, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o Chico, o próprio tio Divaldo, né? Não tem tempo, gente, é quem mais trabalha, e a cabeça não fica vazia, não fica dando margem àquele outro personagemzinho aqui e fica incentivando ou convidando a gente para fazer algo ainda de errado. Não tem tempo, ele está naquela missão do devotamento ao bem. E aí, Maria Teresa dando um banho no leproso, o repórter, né, chega para ela: irmã, não faria isso nem por $1 milhão, eu também não faria não, só por amor que eu faço isso, não é por $1 milhão, né? Então ela tem esse propósito. Então não vai ter mais nenhum convite. E se $1 milhão você faria isso aí? Rapaz, do jeito que eu estou pedindo, eu vou fazer. Porque ainda não estou mergulhado 100% inteiramente neste devotamento ao bem, né? Então, todos nós que estejamos envolvidos neste trabalho que está sendo feito aqui agora, no propósito de se auto-melhorar, de conhecer, de ter o domínio do que acontece, do que estamos sendo submetidos constantemente, frequentemente, e se estamos nesta prática, nós estamos com uma proteção diferenciada, tenhamos a certeza disso. E a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Allan Kardec é quem nos traz esta informação. É esta sintonia com o mundo espiritual que fará com que a gente tenha esta proteção. Ou seja, se nós estivermos com um caminho, com uma ponte, que normalmente a gente só busca ela quando está numa condição de sofrimento, de angústia, de desespero, que fica tudo mais difícil. Imaginemos se as indústrias, as empresas não fizessem o chamado simulado de emergência, por exemplo, saber para onde é que tem que correr, que cuidados tem que ser feito, quem vai ser a equipe de primeiro socorro, quem vai ser a equipe de evacuação, quem vai ser a equipe que vai estar vendo se ficou alguém na retaguarda, quem vai ser a equipe que vai socorrer se for um problema A, B ou C, quem vai ser a equipe que vai ligar para o corpo de bombeiros, quem vai ligar para o SAMU, que vai fazer isso, que você, tudo muito bem estudado, preparado para que a gente, em acontecendo algum tipo de sinistro, algum acidente, a gente saiba os procedimentos corretos para a gente assumir, não é verdade? Então, se não existir este treinamento, a gente, em acontecendo, vai ficar muito mais difícil. Da mesma forma, a oração, a gente buscar o mundo espiritual, a Jesus, ao Pai Criador, no momento que a gente está com dor, necessário, muito necessário,
Mas como é que vai ser esse caminho? Talvez muito difícil, que a gente vai ter meio que não vai ser um pedido, vai ser talvez um desespero, uma coisa meia, me dê isso aí, uma troca, vai ser um jogo, vai ser um negócio meio, tá doente, se fizer isso eu vou fazer aquilo, vai ser um negócio meio diferente do que deveria ser, que é este caminho de ida e vinda, esta sintonia com o mundo espiritual, com Jesus, com o Pai Criador, né, com o nosso anjo da guarda, para fazer com que essa comunicação seja mais suave, mais verdadeira, mais tranquila, não só nos momentos de dor, mas também nos momentos que a gente ainda não esteja enfrentando ou vivenciando esta dor. Aí nós vamos para o segundo slide, analisando agora as obsessões especiais, não é? O pensamento, nós espíritos encarnados, né? Desencarnados, espíritos que somos, é através do pensamento que nós vamos estar emitindo ondas e também captando ondas, vibrações. Então estamos aqui neste momento, nesta abertura, nesta sintonia com outras mentes, com outros pensamentos. Onde é que nós estamos amarrando nosso pensamento? As nossas vibrações. Como têm sido as nossas vibrações, os nossos pensamentos? Em que estamos pensando? Em que estamos deixando de pensar? Isto é de uma necessidade muito grande em nossas vidas, para que a gente não esteja sofrendo essas interferências desagradáveis em nossas vidas. O que é que nós estamos pensando? Como é que está sendo esse pensamento? Quais são as ideias? Está fixa? Monoideia? Vou fazer isso? Por que eu estou querendo fazer isso? Eu já deveria estar fazendo de forma diferente? Isso está errado. Não é desta forma que Deus está procedendo. E a gente aí e mudando esse sentido do nosso pensar, para que a gente não dê margem, campo, para que esses pensamentos encontrem jogo em nossa cabeça, em nossa mente, ok? Ação, oração, vigilância. Essa tríade que nos traz o codificador, né? De libertação, de força para o nosso caminhar, para o nosso existir, também preconizada por Jesus, né? Orai, vigiai, não é isso? Mas não podemos fazer isso de braços cruzados, temos que estar na ação, no trabalho do bem. Os mentores espirituais, os benfeitores do mundo maior, precisam saber que nós somos instrumentos abertos, propícios, disponíveis para o trabalho que eles precisam fazer, para encontrar em nós essa sintonia e essa vontade de fazer, porque às vezes a gente se acomoda um pouquinho, não é? E aí quando a gente se acomoda, a gente deixa de estar com essa sintonia ou essa ligação com o que há de melhor em termos de sintonia, de companhia, de direcionamento, não é? Então, ação, oração e vigilância, ok? Precisamos estar vigilantes, 24 horas e meia, 25 horas por dia, é mais do que o dia todo, direto, em relação ao que é que está passando aqui dentro, o que é que está acontecendo aqui, né? Estou pensando em que? Estou fazendo o que da minha experiência, dos convites, de tanta coisa que tem para ele fazer, não é? O que é que eu estou fazendo? E este caminho, esta oração com esses benfeitores. A solidariedade. Isto, só voltando nessa tríade do codificador, vai fazer com que a gente esteja cada vez mais livre de todas as angústias e constrições. Nós não vamos ter tempo para pensar nisso, ou para achar que aquilo está me machucando. Será que irmã Dulce perderia tempo com uma coisa dessa? Bota um em cima da maca, o outro embaixo. Chega a vigilância sanitária, não pode não, irmã. Não pode, tem que botar numa maca e tal. Sim, na rua pode, vocês não fazem nada. Eu vou deixar na rua? Tá aqui, que aqui está limpinho e tal, ainda estou vendo ele todo dia de noite, madrugada, rodando, uma sopinha quente, um pãozinho,
E aí está preocupado que há um em cima, um embaixo. Não tem, vocês não fazem nada. Só fazem querer que a gente que acabe com isso. Então não tem tempo para isso. Vamos estar nos libertando de todas essas angústias, essas constrições, quando a gente estiver com essa tríade aí, conforme Kardec nos sinaliza. E aí a solidariedade é como uma usina que produz a força positiva do amor. A solidariedade é a gente ir até o outro, é a gente estar neste caminho de sermos cada vez mais solidários com a dor do outro, com o sofrimento do outro. O que é que vai acontecendo com a nossa? Cada vez mais imperceptível. Nós não vamos ter tempo para isso. A gente vai estar vivendo no sofrimento, na angústia do outro, com esse propósito de minimizar, de melhorar, de atenuar, que a nossa, como que vai desaparecendo. Na verdade, a gente continua, mas com a nossa atenção, não vai ter tempo para a gente ficar na lamúria, nas queixas, e dar uma luminosidade, uma claridade àquela dificuldade em nossa vida, porque a gente está vivendo no problema do outro. O nosso, como que vai desaparecendo. Isso deve ser bom, e é bom porque, não é verdade? A tolerância é esse mesmo amor, esta manifestação desse mesmo amor em forma de piedade edificante. É este escudo protetor que nós vamos aos poucos criando em volta de nós, para que a gente deixe ou não seja fácil, presa fácil, móvel fácil em relação aos obsessores, aos amigos espirituais de experiências outras, de folguedos, né? De farras, de deslizes, de equívocos. A gente vai estar cada vez mais sendo blindados para que isso deixe de acontecer em nossas vidas. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Está aqui no direito. Eu sou Ulisses Bezerra, do projeto, dessa nova fase do projeto que o Governo anunciou. Nós três somos da Mansão do Caminho. Eu queria pedir desculpa a vocês que essa semana a irmã sinusite me pegou. E hoje de manhã, após sair de casa, parece que a irmã rinite também me pegou. Mas estamos aqui. Né? Nós vamos falar do capítulo perante obsessores e obsidiados. O Filomeno nos fala que somos o que pensamos. Vocês me permitem falar seu microfone? Está aqui aconchegante, está para ouvir, não dá? Mais ou menos. Somos o que pensamos, permutando vibrações que se harmonizam com outras vibrações afins. Então, o mundo em que nós vivemos é feito de vibrações. A mente, o pensamento é vibração, a matéria é vibração. Então, tudo que constitui o universo é feito de vibração. E essas vibrações, elas sintonizam umas com as outras, né? Então, tudo aquilo que nós pensamos, nós emitimos uma vontade, apelo, e vem de lá um apelo, resposta. O que é que isso significa? Que a nossa vibração encontra outra similar e aí ela se conecta e vem de volta. Então tudo aquilo que nós pensamos, o teor do nosso pensamento, ele vai encontrar um pensamento similar e vai sintonizar com ele. E vai atrair para nós. Tá certo. Tá certo. Então vai atrair de volta aquela mesma sintonia, aquela mesma vibração. Então, se nós pensamos no ideal do bem, em fazer o bem, em produzir o bem, nós vamos atrair entidades benevolentes que vão se acercar de nós e vão nos ajudar a promover aquele pensamento, aquele ideal. Porque sintonizam com o nosso pensamento, sintonizam com o nosso ideal, que vibram naquela faixa de pensamento. Mas se o nosso pensamento é um pensamento doentio, pensamento de inveja, nós vamos sintonizar com entidades que pensam na mesma faixa e vai mais vitalizar aquele nosso pensamento. Então daí a importância do bem pensar. Porque muitas vezes a gente pensa, mas eu não faço nada de mal, mas pensa.
E o primeiro passo para fazer é o pensamento. Né? O benfeitor costuma nos dizer que todo rio, todo grande rio, ele começa onde? Uma pequena nascente. Né? Vem ali uma nascente, vai ali pingando, aquela água vai jorrando, vai se secando outra, daqui a pouco o rio está enorme. Da mesma forma somos nós. Toda a nossa ação negativa ou positiva, ela começa com ideia, com pensamento. E se a gente der guarida, esse pensamento vai sendo vitalizado, vai tornando-se um hábito, vai tornando-se uma conduta, e aí o estrago pode já ter sido feito. Né? Portanto, somos o que pensamos. Por que isso? Nós somos o espírito, nós não somos o corpo físico. O que é o espírito? Falo o espírito em si, não estou falando do perispírito. Quando fala espírito, a gente pensa do perispírito, né? Mas nós somos o espírito. O espírito é o quê? O espírito é um pensamento, é uma fagulha de luz. Se desvencilha de tudo que é matéria, vai ficar só o pensamento, a nossa consciência. Então aquilo ali é realmente o que nós somos. Portanto, a importância do bem pensar, de disciplinarmos o nosso pensamento para podermos avançar na senda do progresso, aprendermos a disciplinar o nosso pensamento. E como é que isso é feito? Identificando aquele pensamento que nós não queremos mais, como o Antônio falou, aquela reforma íntima, né? Combater as más inclinações do dia a dia, como Kardec nos fala, né? Começar a identificar esse pensamento eu não quero mais para mim. Se eu tenho inveja do meu vizinho, do meu amigo, do meu colega de trabalho, eu não vou mais ter esse tipo de pensamento, eu vou substituir por outro. Eu quero que ele cada vez mais cresça, ele merece, ele está fazendo por onde, então vamos mudar o tipo de pensamento, vamos começar a identificar e não mais dar guarida. Porque o pensamento chegar é normal. Nós estamos no mundo de pensamentos o tempo todo, uns coligados com os outros ali, ó. Os pensamentos todos se encontram no mundo espiritual e no mundo físico. Mas aquele que nós vamos dar guarida, nós vamos dar prosseguimento, é que nós devemos estar nos policiando. Então ele fala, a princípio, a ideia negativa não percebida, evoluindo para panoramas íntimos de difícil eliminação. Aí vem a questão da obsessão. Então começa a incidência obsessiva de uma mente externa sobre a nossa mente, com a ideia negativa, a princípio não percebida. Então a gente recebe aquela ideia, pensa que é nossa, ó. E aí a gente vai evoluindo para panoramas íntimos de difícil eliminação. Então a gente absorve aquele pensamento, internaliza e passa a fazer parte do nosso íntimo e fica de difícil eliminação. Então, portanto, como é importante a gente tomar logo no começo da guarida, começar a perceber o que é pensamento nosso, o que não é nosso. Mas por que eu pensei isso hoje? Por que eu tive essa ideia? Isso não é meu, eu não costumo pensar dessa forma. Olha, deve ter alguma influência aí querendo me atingir. Mas eu não vou deixar. Eu vou reagir, vou trocar o pensamento e vou ficar mais atento. Vou me policiar mais. Então, ele fala que cultive a oração com carinho e o devotamento. A prece é uma lâmpada, olha que coisa linda. A prece é uma lâmpada acesa no coração, clareando os escaninhos da alma. E eu pergunto, como estamos orando? Já aprendemos realmente a orar? Ou a gente ora repetindo apenas palavras, como aquela obrigação do dia a dia? Acorda de manhã, bota as mãos nessa posição e faz o Pai Nosso, apenas repetindo as palavras. Pai Nosso, sai no céu, santificado. Cumprir aquela obrigação, acorda, levanta e ao dormir a mesma coisa. Ou essa oração ela deve vir do coração, do sentimento, sentindo cada palavra que é dita. A oração ela tem três funções, né? Pedir, agradecer. Pedir, ninguém esquece, né? Alguém que esquece de pedir na oração? Duvido que alguém esqueça de pedir. Agradecer, muitas vezes a gente esquece, a gente pede, né? E aí, na hora de agradecer, nem lembra que chegou a graça ali que foi alcançada, que a gente conseguiu se livrar, conseguiu resolver. A gente acha que foi um andamento normal mesmo, às vezes recebemos a interferência positiva dos benfeitores e nem nos lembramos de agradecer, né? Louvar esse é muito difícil, né? Louvar a Deus, a sua criação, a vida, a estarmos vivos, a termos vida, a sua criação, né? Então louvar é uma função muito esquecida na oração, né? Então pedir, agradecer, a gratidão, como é bom ter esse sentimento de gratidão pelos benfeitores, pelos auxílios, e louvar a vida, louvar a Deus, louvar a Jesus, né?
Não esqueçamos como é que deve ser feita a oração realmente sentida e falada do coração. Renascemos para libertar-nos do pretérito culposo, palmilhando as sendas honradas. Palmilhando as sendas honradas. Então, liberar-nos do pretérito culposo. A maioria de nós viemos, há exceções, mas viemos de um passado culposo, de erro, que faz parte do nosso crescimento normal, evolutivo. Não devemos nos culpar por isso. Todos nós viemos, a grande maioria, de passados culposos, aprendendo, errando e aprendendo que nós vamos. Mas o que nós não podemos fazer, não devemos fazer, é nos paralisarmos do erro. Devemos avançar. Como é que nós devemos avançar? Procurando refazer o nosso caminho com a conduta honrada nessa vida. Procurando devolver a vida em amor o que nós tivemos em dor, em erros, em equívocos. Então, se nós já não errarmos nessa vida, já estamos evoluindo, já não estamos acrescendo na nossa conta negativa. Então já não erramos, ótimo. Mas se nós pudermos não errar e devolver em amor a vida, no trabalho do bem, na caridade, no amor ao próximo, ótimo. Porque nós estamos limpando aquele passado de erros. Jesus disse que o amor cobre a multidão de pecados. Então esse amor, esse trabalho do bem, vai aos pouquinhos quitando aquela nossa conta negativa no banco da providência divina. Nossa conta lá, negativona, a gente vai pagando para que a gente possa ter créditos e méritos para avançar quando nós precisarmos. Então, exercite-se assim no ministério da oração. Exercite-se assim no ministério da oração. Deve ser um hábito nosso, um hábito da oração. Não só orar quando nós precisarmos, quando nós estivermos numa situação de dificuldade, mas termos esse hábito constante da oração, ao dormir, ao acordar, quando tivermos necessidade, orar. Termos esse laço estreitado com a espiritualidade. Porque quando nós oramos, nós estreitamos o laço com a espiritualidade, nós elevamos o nosso pensamento, e isso nos ajuda também a nossa conexão com o nosso anjo da guarda. Agora eu lembrei de Milo, Quem aqui ora para o seu anjo da guarda? Hein? Pois é, não é? Esse amigo sofrido que a gente dá tanto trabalho, E a gente muitas vezes esquece de agradecer a ele por estar ali. Exatamente. Velando nossa conduta, tentando ali nos levar. Zé ali falou aqui no exemplo, um anjinho do bem aqui, é ele aqui, falando, não vai para esse caminho não, tem outro aqui, Mas ele está aqui, tentando nos guiar o tempo todo, E a gente quase sempre esquece de agradecer a ele, de estreitar essa conexão com ele, para que ele possa cada vez mais ser ouvido nas nossas condutas, no nosso dia a dia, Com a importância também de orar por nosso anjo da guarda. Cultive a bondade, desdobrando os braços da indulgência, renove as disposições íntimas. Então isso a gente pode fazer todos os dias, gente. Só fazer esse mergulho para dentro, identificar aquilo que a gente precisa melhorar, e eu vou chegar lá, para que a gente possa renovar essas disposições íntimas. O motivo da nossa encarnação é esse, é nós nos renovarmos. É uma página em branco que Deus nos dá, com o esquecimento do passado. Olha que coisa linda que Deus faz com a gente. Te vê de tantos erros, já pensou se a gente lembrasse de tudo que a gente fez? Deus faz, não, vou dar uma pausazinha, vou botar aqui uma página em branco, você não vai lembrar de nada, vai começar do zero. Para você fazer agora diferente. Então nos dá essa oportunidade. Cada encarnação, uma nova oportunidade de a gente fazer diferente. Então, alce-se ao amor, trabalhando infatigavelmente pelo bem. Infatigavelmente pelo bem. Então, alce-se ao amor, trabalhando infatigavelmente pelo bem. A terapia espírita, alta análise honesta. Romper com as imperfeições e formular propósito de saúde moral. Como é que a gente faz essa alta análise honesta? Como é que a gente faz? Alguém quer dar uma dica aí? Kardec nos trouxe, uma fala de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919b. Ele é perguntado, primeiro na área, perguntado como reagir ao mal. Então, ele responde, o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se nós não fizermos esse mergulho profundo dentro de nós mesmos, para nos conhecermos, identificarmos com honestidade aquilo que nós temos de defeito, como é que nós vamos combater aquilo que nós não conhecemos?
aquilo que nós não aceitamos que temos. Né? Primeiro, aceitar os nossos defeitos, que às vezes uma pessoa fala para a gente reage, né? Não sou assim não. Mas se a gente ficar no nosso íntimo e fizer um mergulho realmente que aquela pessoa falou, embora ela não tenha falado da melhor maneira, mas eu acho que ela tem um tanto de razão. Eu vou procurar me policiar nesse aspecto que ainda precisa ser melhorado. Porque a vida nos dá sempre embates para que nós possamos melhorar aquele quesito da nossa vida. Se nós somos muito impacientes, às vezes Deus nos dá a oportunidade de conviver com uma pessoa difícil. Para que isso? Para exercitar a nossa paciência. Porque Ele sabe que aquele quesito a gente ainda precisa melhorar. Então aquela pessoa difícil da nossa convivência é o quê? O nosso personal trainer da paciência. Ó, personal trainer só para você também. Você aprender a ter paciência. Nunca teve, agora você vai aprender a ter. Né? Ele vai nos dar paciência como? Lhe dando um ambiente tranquilo? Não. Justamente nos dando aquela questão que a gente vai precisar exercitar para alcançar a paciência. Não é? Então, conhece a ti mesmo. Fazer esse mergulho, passar a nos conhecermos, identificarmos os pontos que nós temos a melhorar, para a partir daí a gente começar a combater. E não desanimarmos quando nós cairmos ainda naquele ponto, e vamos cair muitas vezes. A gente vai identificar, e mesmo identificando a gente ainda vai cair. Vai ter hora que a gente vai explodir e vai dizer, poxa, eu perdi a paciência, mas eu não quero mais. Eu não quero mais que aconteça isso. Aí na segunda, na terceira, na décima, na 100ª vez, a gente vai começar a dizer, não, dessa vez eu não vou mais ter esse comportamento, agora eu vou me segurar e vou começar a meditar mais sobre determinadas questões e não vou mais reagir dessa forma, agora eu vou passar a agir. Então é dessa forma que a gente vai combatendo nossas más inclinações. E na pergunta 919b, Santo Agostinho é perguntado, mas como é que a gente vai, na prática, conseguir trabalhar dessa forma, nos melhorarmos? Então ele fala que, quando ele estava encarnado na Terra, ele procurava, antes de dormir, passar ali para o seu dia. Então ele fazia uma regressão ali na memória, né? Regressão, fazia uma lembrança ali de como foi o seu dia, as pessoas com que ele conversou, as tratativas que ele teve no dia a dia com que ele conversou, se ele tratou corretamente, se ele não tratou, a forma com que ele agiu, se poderia ter sido melhor. Então ele passava ali em revista o seu dia, e se ele cometeu algo que ele considerava que foi equivocado, ele propunha a reparação. E no outro dia ele procurava a pessoa, ele reparar, ele fazer diferente, né? Então assim que a gente vai melhorando, meditando sobre os nossos atos, sobre as nossas ações e procurando da próxima vez agir diferente. Então era assim que Santo Agostinho agia, é assim que ele nos traz essa questão que eu acho de suma importância para a nossa mudança. Meditar sobre a nossa conduta, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos e fazer um programa honesto de si mesmo, né? Eu tenho essa deficiência, vou procurar melhorar. Ontem eu conversei com fulano, eu tratei não de uma forma tão legal. Isso serve para a família, para o pai, para a mãe, para o cônjuge. E eu vou procurar reparar o meu erro. Eu vou pedir desculpa sincera da próxima vez que eu tiver essa situação. Eu vou agir de uma forma diferente, né? Então é dessa forma que nós vamos avançando na senda do progresso, com esforço, né? Com esforço, é assim que a gente vai mais rapidamente. E o Espiritismo veio justamente nos trazer esse atalho, né? Esse atalho para que a gente possa ter o conhecimento e possa mais rapidamente evoluir. E aí, pelo menos nos traz que o perturbador, percebendo tão sincero esforço, se toca, olha lá, ele percebendo o seu esforço para se melhorar, se toca, deixando-se permear pelas vibrações emanadas da sua vítima. Então ele vê que você está melhorando e ele começa a se tocar, diz, poxa, parece que aquele rapaz ali não é mais o mesmo, aquele que me agrediu, que fez aquele ato, né? Então eu vou fazer aqui uma visualização para a gente entender. Faz de conta que a gente está na rua, vou fazer aqui um local, Elevador Lacerda, que já foi lá em Salvador, está lá visitando um lugar bem turístico, né? Costuma ter hoje em dia lá umas trombadinhas e tal. Faz de conta que a gente está lá visitando, e aí veio o trombadinho daquele, correu, lhe deu uma rasteira, lhe derrubou, roubou seu relógio, sua carteira, você caiu, cortou o rosto, quebrou o braço, e ele saiu correndo e foi embora. Como é que você fica? Danado, né? Você se recompôs, foi levado para o hospital,
foi botado a tala no braço, curou aqui o curativo, e você ficou pé da vida com aquele rapaz, né? Aquele sentimento que você emana, né? Porque ele fez aquele ato contra você. Então o nosso obsessor, ele tem esse sentimento por aquilo que ele sofreu. Lógico que em uma escala muito maior, porque nem sempre foi só aquilo que a gente fez, né? Foi muito pior. Agora você mentaliza aí, você, um ano depois você volta naquele mesmo elevador Lacerda, e você vê de longe aquele rapazinho assaltando outra senhora lá, vê ela caindo, derrubando ela sangrando no chão, você olha e fala assim, olha lá, aquele miserável, continua o mesmo, um ano depois, está assaltando, roubando, prejudicando as pessoas, o seu ódio que você já estava até aminado um pouquinho, como é que acontece com o seu ódio? Se revitaliza, né? A raiva que você tinha dele, você vê ele fazendo a mesma coisa. Assim são os nossos obsessores. A gente reencarna e ele identifica em nós quem? O mesmo personagem do passado que prejudicou. Se nós não mudarmos a nossa conduta, se nós continuarmos na mesma conduta, ele olha lá, ó, o mesmo, continua fazendo a mesma coisa. E o ódio dele só faz aumentar, porque ele reconhece a mesma pessoa de outrora. Aí voltamos agora ao elevador Lacerda. 5 anos depois, a gente vai lá de novo visitar. Ela está até com medo, né? Pô, vai lá de novo. Aquele rapaz deve estar. Aí você olha, aquele rapaz está lá, todo mudado, né? Cabelo penteado, barba feita, roupa nova, todo bonitinho, com a logomarca aqui na camisa, e está lá ajudando as pessoas. Ele está lá retirando os drogados da rua, conversando, dando ajuda. Você olha assim, você olha direito para ver se é ele mesmo, né? Possível aquele rapaz? Não. Aí você chega assim, perto para ver, era ele mesmo. Aí você fica desconfiado. Isso deve ser algum golpe, esse rapaz deve estar envolvido em alguma coisa para enganar as pessoas, né? Você fica assim meio desconfiado. Assim são os nossos obsessores. Quando a gente começa a se modificar, ele fica assim meio desconfiado. Ah, eu conheço ele, eu sei quem ele é de verdade. Passa-se mais 3 anos, você volta de lá para a revelação. Aquele garoto agora está com uma equipe de 10, com a camisa de uma ONG que ele fundou. Está beneficiando diversas pessoas ali ao redor. Né? Passou a ser até conhecido na região. Você olha e você diz o quê? Realmente aquele rapaz se modificou. Agora eu vi. Olha o trabalho dele. Persistiu e está crescendo no trabalho do bem. Qual é o seu sentimento com relação a ele agora? Não é mais aquela mesma pessoa que lhe assaltou. Não é mais, aquela pessoa não existe mais. É uma pessoa totalmente renovada no bem. Assim mesmo são nossos obsessores. Quando a gente vê que a gente persiste, que a gente modificou, que nós nos tornamos outra pessoa. Ele não reconhece mais em nós aquele agressor do passado. Aquele ódio dele vai se arrefecendo, vai diminuindo, vai se esvaindo. Chegar ao ponto até de ele querer vir nos ajudar. E caso acontece muito assim. O obsessor se transforma pela nossa transformação, que ele está junto conosco, e passa até a nos ajudar. Então aí a necessidade da nossa transformação melhor, moral, para melhor sempre, né? Então o perturbador, percebendo tão sincero esforço, se toca, deixando-se permear pelas vibrações emanadas da sua vítima. Está vendo quanto benefício, como a gente se modifica para melhor? Então esse é o capítulo perante obsessores e obsidiados. Na verdade, nós apresentamos até então o prefácio do livro, conforme tínhamos falado. Ele é dividido em 3 partes: exórdio, prolegômenos e examinando a obsessão. Olha quanto tempo nós levamos, 1 hora mais ou menos, trazendo o prefácio do livro. Isso sinaliza para nós a importância do estudo. É necessário buscarmos o estudo para aprofundarmos, especialmente o objeto de estudo de Filomeno, que é a obsessão, desobsessão, mediunidade. Então nós temos aqui, aí estamos de fato adentrando ao primeiro capítulo. Não vamos abordar os 16 capítulos para não ficar, ai meu Deus, 16, ainda estamos no primeiro. É porque de fato esta apresentação do livro era imprescindível.
Então nós temos aqui a família Soares, que é o título do primeiro capítulo. Quem faz parte desta família? O pai e a mãe. Seu Mateus, o pai. A idade, 60 anos. A gente vai ver quase no final do livro a idade dele. Dona Rosa não apresenta a idade. Mas na história, nós temos... O casal tem 6 filhos, bem diferente da realidade de hoje, né? No número de filhos. Mas 3 filhos não são apresentados nesses 16 capítulos. Apenas Amália, Marta e Mariana. Mariana é a filha mais nova. A narrativa vai em torno de Mariana, seu Mateus. É claro que tem a participação importante da mãe, Dona Rosa, de Amália, que é a filha mais velha e que se aproxima junto com Dona Rosa da União Espírita Baiana, onde ela tem todo o suporte de José Pititinga, de Filomena de Miranda encarnado neste processo da desobsessão. Interessante que nós fizemos o estudo desse livro ano passado lá na Mansão do Caminho. E no final se gerou a dúvida se era 6 filhas ou se tinha homem. Porque no primeiro capítulo, Filomeno destaca filhos. E lá no final do livro, filhas. Mas a gente não sabe se ele estava se referindo a filha, essas 3 personagens, ou se de fato também tinham rapazes. Acreditamos que sim. Mas isso nos chama a atenção. Por que será que um livro com 16 capítulos, 350 páginas, não faz qualquer referência a nenhum desses 3 filhos? Não importa. Aí vamos ao enredo. O pai de Mariana, senhor Mateus, viveu com Mariana em outra existência. Mariana, ele foi seu Jacó e ela foi Aldegundes. Olha que nome bem diferente para mulher. Quando Mariana nasce, a psicosfera, isso é fala de Miranda, a psicosfera do lar fica irrespirável. Mas nós temos, fora desse contexto da família, um personagem que é apresentado no primeiro capítulo, que se chama Guilherme, que é o obsessor. Quando nós pensamos obsessor, obsidiado, há sempre um sentimento nosso de pensar, quem está sofrendo a obsessão, nós ficamos compadecidos, nós queremos ajudar, mas o próprio Miranda vai dizer em Milhões Partidos que o obsessor, ele é vítima de si mesmo. Então nós observamos nessa história que Mariana, em outra, na encarnação que ela era Aldegundes, ela foi casada com Guilherme. Só que, e isso a gente vai ver mais adiante, mas só para adiantar, Guilherme não dava atenção a ela e viajava muito. Às vezes passava anos fora de casa. Eis que chega Jacó, um funcionário novo, na mesma idade mais ou menos de Mariana. A gente já pode imaginar o enredo, né? Eles fogem. Quando chega Guilherme, cadê minha esposa? Fugiu com o funcionário. E daí vem toda a história da obsessão por conta desta experiência na vida anterior. E aí nós vamos falar de alguns aspectos trazidos neste primeiro capítulo, porque Saturnino, ele é o benfeitor
que no mundo espiritual vai ajudar a família no processo da desobsessão. Mais adiante, no capítulo 2, nós vamos falar de uma ação desse benfeitor. Então, ao longo do livro, Saturnino tem uma participação importante para esse desvencilhar do processo obsessivo. Moraes é médium encarnado que vai dar um suporte por conta da sua vida moral, por conta da dedicação ao exercício da mediunidade. Então ele tem uma participação importante também em vários capítulos e já é apresentado aqui neste capítulo 1. O que acontece além da apresentação do capítulo 1 da família Soares? Já ocorre uma primeira reunião mediúnica no mundo espiritual, onde Guilherme ele vai entrar em contato com Mariana deslocada durante o sono para esta reunião. E aí nós vamos lá em O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8º, que é intitulado Da Emancipação da Alma, questão 401. Kardec pergunta: a alma repousa durante o sono como o corpo? E o que os benfeitores respondem? Não. O corpo repousa, mas a alma, ela vai para atividades no mundo espiritual. Daí já nos chama a atenção da importância de estarmos nos preparando durante o sono, porque nós não sabemos a que atividades seremos deslocados no mundo para exercer no mundo espiritual. E se não tivermos preparados, isso pode ser prejudicial para os nossos encontros, porque no comentário em relação à questão 402 deste mesmo capítulo, da emancipação da alma, vai lá dizer Allan Kardec para nós que é neste momento em que, durante o sono, a nossa alma terá a possibilidade de contato com outros espíritos. Ou seja, se ele está nos dizendo que nós vamos estar neste relacionamento no mundo espiritual com outros espíritos, podemos nos relacionar com espíritos bons e também com espíritos que não são tão bons. Se eles não são tão bons, isso vai se traduzir como um pesadelo. Eu tive um sonho horrível. O que foi? Porque às vezes a gente fica muito curioso de interpretar os nossos sonhos. Não precisamos disso, mas precisamos sim ter este preparo para que neste momento nós possamos de fato estabelecer a conexão com os bons espíritos. E aí nós destacamos, algumas frases, alguns trechos de frases que são colocados neste capítulo, porque Guilherme vai dizer que nunca vai perdoar. E vem o benfeitor Saturnino inspirando para que pudesse haver renúncia e perdão. Aí nós vamos pensar neste perdão, que é a mola propulsora para o desvencilhar do processo obsessivo. Porque nós sabemos que todo processo, ele é aquele ciclo de vítima e algoz. Guilherme, ele se considerava a vítima, porque foi traído pela sua esposa. Mais adiante, nós sabemos que no transcurso da história, Guilherme se suicidou por causa disso. A motivação foi o abandono, a duplicidade com outra pessoa. Nada justifica.
Ontem nós fizemos a leitura em nosso estudo de um trecho do livro novo do nosso querido tio Di, pela psicografia de Joana de Ângeles, da nossa benfeitora Mundo Regenerado. No capítulo 6, ela dedica ao estudo do suicídio. Ela intitula como Suicídio Infeliz. E aí ela vai destacar: carência de hoje poderá ser a abundância do amanhã. Então, por conta de algo que ele provocou um dissabor, uma tristeza, uma mágoa, uma revolta, eu faço a opção por acabar com a minha vida. Mas se eu esperasse mais um pouco, porque Mariana vai voltar para o lar, e quando ela volta, 5 anos depois, ela toma conhecimento do que aconteceu e enlouquece. Fica mais um tempo no hospício até vir a desencarnar numa condição muito precária. Então, se ao invés de pensar no suicídio, eu aguardasse, eu buscasse os recursos para a libertação, talvez isso não tivesse acontecido. E não vai dizer que nunca vai perdoar, que perdão é fraqueza. E o que é importante que nós vemos nos relatos dos suicidas: morri sem morrer. Especialmente quando se fica indo e voltando por um processo demorado no reviver o suicídio. Então nós precisamos auxiliar quando ouvimos alguém que nos sinaliza a ideia suicida. Às vezes é alguém da nossa família, é um amigo, é um colega de trabalho. Vai morrer, apenas deixar o corpo, mas prossegue toda a dor e sofrimento. Nós lembramos do caso que é narrado por tio Di, do suicida do trem, que isso é disponível vocês colocarem no Google para ver a história. O indivíduo que se jogou, nos trilhos do trem lá em Salvador, e tio Di viu a reportagem no jornal e isso chamou a atenção para orar por aquele suicida. E 15 anos depois, quando este suicida, o espírito encontra com tio Di, ele diz que era aquela oração que aos poucos ia libertando o apito do trem, ele se jogando, o trem passando por cima, e ele, quanto tempo fica no reviver este momento? É o que Guilherme fala neste capítulo: morri sem morrer. E aí vamos para o segundo capítulo, que é intitulado Socorro Espiritual, que nós vemos algo muito importante que às vezes não nos damos conta, que é a ação do mundo espiritual para poder modificar aquilo que está em nossa mente, no nosso planejamento. Há uma discussão em casa entre Mariana e seu pai. Um detalhe que eu não trouxe do senhor Mateus. Era aposentado, tinha um salário curto, com 6 filhos. Ainda se dedicava ao vício do alcoolismo. Então, ao invés de sair do trabalho para casa, ele ia para o bar beber. E com isso, atraía a presença daqueles espíritos que estão vinculados ao vício. Um dia desses, ele tem uma discussão com Mariana. Mariana sai de casa. Ela tinha um namorado que se chamava Adalberto. E nesta saída de casa, porque o clima, conforme nós falamos, era irrespirável, ela pensou em não mais voltar para casa. Saturnino, o mentor que nós apresentamos no capítulo 1, vai direcionar Ambrósio, que é também espírito e que vai auxiliar neste processo junto à família Soares,
Mariana tinha marcado o encontro com o namorado em uma praça às 20 horas, porque ele só podia sair do seu trabalho tarde, e ela sai de casa, vai para esta praça e fica assediada pelos espíritos que não estão interessados na ascensão de Mariana e do núcleo familiar. Com esta saída de Mariana de casa, a sua mãe, Dona Rosa, fica em oração. Zelinha já falou de oração, Ulisses já falou de oração, e eu vou bater no martelo da oração. Allan Kardec vai perguntar, questão 659, qual o caráter geral da prece? O que responde os benfeitores? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Dona Rosa, ela mantinha este vínculo com a espiritualidade através da oração. Pensava, aproximava-se e punha-se em comunicação. Isto aciona o mundo espiritual para que Saturnino, o benfeitor, desloque Ambrósio para promover uma indisposição no namoradinho de Mariana. Ele aplica fluidos no plexo gástrico, ele tem uma indisposição orgânica, não vai ao encontro. Mas Ambrósio não faz só isso, não. Ambrósio é deslocado para a casa de Dona Aurelina, manda mensagens para ela: Dona Aurelina, saia de casa, vá lá na praça. E Dona Aurelina, sintonizada, isso não podemos desconsiderar. Esta sintonia que acontece com o mundo espiritual, eu consigo captar as mensagens que estão sendo direcionadas. Então, aquilo que a gente pensa do nada, não foi do nada. Do acaso, não foi do acaso. Foi a mensagem captada que levou Dona Aurelina àquela praça e encontra Mariana naquele estado. Minha filha, por que você saiu de casa? O que aconteceu? Ela fala que tinha marcado o encontro com o namorado, mas Dona Aurelina percebe que ela está diferente. Convida para ela ir à sua casa, oferece um lanche e consegue demover Mariana da ideia de não voltar para casa. Minha filha, não é melhor nós voltarmos para sua casa? Sua mãe deve estar preocupada. E nisso segue Mariana com Dona Aurelina de volta ao lar. Olha o nome do capítulo: Socorro Espiritual. Olha o que Filomeno vai destacar em relação ao obsessor. Todo perseguidor é alguém perseguido em si mesmo. Então nós temos as nossas histórias do passado, os nossos conflitos, as nossas revoltas, porque Edson me prejudicou, então agora eu serei a perseguidora de Edson para que ele pague aquilo que ele fez. Mas eu destaquei aqui uma fala que eu acho tão bela neste livro, quando há esse diálogo de Saturnino com Guilherme, e que ele vai dizer que nunca vai perdoar. Saturnino diz assim: só o amor derrama sol nas almas, penetrando de esperanças os seres. Experimente amar e de pronto perceberá diminuir a própria dor. O que é que Miranda, com esse destaque que faz nesta fala de Saturnino, está dizendo para nós? Que o amor é o antídoto dos processos obsessivos. Mas nós não conseguimos amar. Não vamos pensar
pensar no passado que nós não nos lembramos, mas vamos pensar em situações atuais que já aconteceram de pessoas nos machucarem, nos causarem tristezas, às vezes aquela raiva que se instala e permanece aí no nosso pensamento. Já foi falado sobre o pensamento. Vai acontecer pior com ele. Aguarde. Então, às vezes nós não partimos para a ação, mas o nosso pensamento está ali, elaborando situações para que aquele que me provocou, ele passe pelo sofrimento, pela dor, e a gente quer que seja pior do que ele fez em relação a nós. O que isso significa? Que nós iremos atrair estes que estão na psicosfera, que estão observando o nosso deslize, a nossa falta de sintonia, os nossos pensamentos ruins, e vão promover nessa esfera esta sintonia, atração, e isso vai dificultar a nossa saída daquele momento que foi difícil, mas que ele é necessário para as nossas vidas. Então nós precisamos sair daqui pensando que os recursos, eles estão disponíveis dentro de nós mesmos. Pensarmos que aquele que se apresenta como o grande desafiador da nossa vida foi alguém que já tivemos experiências ou que está sendo instrumento para eu ressarcir o meu débito perante o tribunal divino. E que se eu mudo a minha postura, tentando expressar o amor, não é fácil. Cada um que vivencia a sua dor pode aquilatar o quanto dói a situação que foi provocada por alguém, mas é a compreensão que nós somos convidados para poder avançar na nossa marcha, nos libertando deste processo obsessivo. E aí finalizamos com a frase que Filomeno traz: a justiça alcança o infrator sem a necessidade de novo algoz. Então é aquele círculo: eu sou vítima hoje, eu fui algoz ontem. Enquanto não quebrar isso, eu vou continuar. Mas o nosso Pai não precisa que seja a vítima que venha me cobrar. Ele tem recursos, mecanismos para poder fazer com que nós saldemos a nossa dívida sem a necessidade de ser aquele que foi o causador da nossa desdita, o que está sofrendo a nossa desdita, que venha a cobrar de nós. Então, neste momento, nós vamos dar o nosso intervalo, né, Edson? Que horas são aí no seu? 10h20, né? No meu são 10h25. 10h25, então a gente retorna